Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e desde já nós queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco durante ou ao longo desta programação. Quero lembrá-lo uma vez mais que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você e todos quantos estão sendo alcançados com esse programa seja abençoado e edificado através do mesmo. Sempre lembramos que nosso objetivo é levar um pouco mais de conteúdo a você, professor, superintendente, aluno, você que ama estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, esse é o canal ideal para você. Então continue com a gente que hoje tem uma lição especial. Nós estamos com o primeiro trimestre de 2026 com uma temática geral, a Santíssima Trindade. E parece, pastor Rômulo e pastor João Germano, que foi ontem que começamos a primeira aqui juntos e hoje nós já estamos aí encerrando esse trimestre, 13ª lição, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E para comentar, eu já fiz menção, né, mas já são conhecidos, mas vamos mencioná-los e permitir que dê a sua saudação àqueles que estão nos assistindo. Pastor Rômulo Eduardo, paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Evalcir, pastor João Germano e também a todos os queridos irmãos que estão sintonizados conosco. Convidamos a você para estudar a Palavra de Deus e a lição da Escola Bíblica conosco. Que seja um tempo abençoado para todos nós. Glória a Deus, pastor João Germano, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Evalcir, a paz do Senhor, pastor Rômulo. Honrado em estar aqui. Vamos para mais um momento especial, momento de aprendizado da Palavra de Deus na nossa lição da EBD. Muito bem. 13ª lição, a Igreja Santa, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Não preciso trocar óculos não, ele está muito bom, tá, gente? Eu inverti aqui. Mas nós vamos lá então, pastor João Germano, a leitura do texto áureo, por favor. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática, pastor Rômulo. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Os objetivos da lição, que são 3, é importante a gente mencionar que nós vamos ver, né, nessa lição como a igreja nasce, cresce e cumpre a sua missão pela comunhão com um Deus triuno. Por exemplo, o primeiro objetivo, mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano redentor. O segundo objetivo, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E o terceiro objetivo, destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 ao 13, e na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Acompanhe a leitura. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição. Pastor Rômulo, pastor Germano, me permita, um trimestre diferenciado, né? Pensamos na Trindade,
e hoje nós vamos falar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Jesus, mas nós pensamos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. E, pastor Rômulo, eu gostaria de uma introdutória, uma fala sua sobre esse trimestre, que podemos extrair, bem rapidinho aí, se puder passar para a gente. Bom, a base e a missão da igreja ficam melhor compreendidas quando nós entendemos a ação da Trindade, bem como a nossa visão sobre a soteriologia, a salvação, e a nossa relação com Deus, ela fica muito mais nítida, bíblico, coerente, teológico e doutrinário afirmar a Trindade divina, e mais do que nunca precisamos ensinar, pregar e trazer essas verdades da palavra de Deus. Nós iniciamos, pastor Germano, a primeira lição, até voltando aqui, né, o ministério da Santíssima Trindade. E hoje nós encerramos com a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O senhor pode nos dar uma palavra sobre esse trimestre também? Exatamente, pastor Evalcir, um trimestre espetacular, espetacular. E como nós falamos lá no início deste trimestre, um assunto que, por mais que dentro de matérias como a teontologia ou então a pneumagiologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e outras matérias afins que vêm nas lições da escola dominical, não havíamos tido ainda um trimestre inteiro dedicado a esta matéria ou a este tema. E como a própria lição 1 diz que a Trindade é um mistério, a nossa lição de número 13 diz, por mesmo sendo um mistério, e como já reiterada e sabiamente colocou aqui pastor Rômulo, é uma doutrina fundamental da igreja e de toda a estrutura da teologia bíblica. Que maravilha, né, pastor João Germano e pastor Rômulo, poder pensar nisso, né? Uma vez mais, foi citado aqui até por comentarista, a nossa proposta aqui não é provar nada, né? É elucidar, é clarear, é ajudar aqueles que nos acompanham a entender melhor. E a lição de hoje, ela começa, nós vamos falar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Na introdutória, ela já começa com essa palavra sua, pastor João Germano. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Olha que coisa linda, já começa a introdutória. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então, olha que importante, nós precisamos ter uma compreensão clara sobre essa verdade fundamental. Primeiro ponto dessa lição, e eu vou com o pastor Rômulo aqui, a Trindade e o plano redentor. Eleito segundo a presciência do Pai, ou seja, o Pai já conhecia de antemão, né? Está lá em 1 de Pedro, acho que é 1, 2, a parte A, né? Está na lição, que ele vai dizer, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Pastor Rômulo, eu deixo com você esse primeiro subponto do ponto 1. Bom, o plano da salvação, à luz das Escrituras, ele precede a própria criação. Deus é eterno e tudo que ele faz segundo sua santa vontade, pelo seu poder e para a glória do seu nome. E a salvação, a redenção, é o que mantém e sustenta todas as coisas. É bíblico afirmar que a Trindade está presente, unida desde a eternidade, e ela é perceptível, inclusive, nos atos criativos, na história da criação e no desenvolvimento do chamado Redentor, que acontece no Antigo Testamento, o cumprimento disso no Novo Testamento, a aplicação nas cartas doutrinárias do Novo Testamento, e termina o último livro da Bíblia, Apocalipse, mostrando o reinado eterno de Deus, manifesto no Cordeiro, aparece o Espírito agindo, o Pai sendo glorificado e cumprindo a sua obra plena de salvação. Mas é importante dizer que, antes de tudo, a própria salvação precede todas as coisas. Deus tem um plano eterno. Deus não espera o homem pecar e aí entra em ação. Não é pego de surpresa. Por isso, Efésios 1,4 mostra que Deus já elegeu um povo para si, a igreja, desde a eternidade. E quando o autor aqui, como o pastor Evalcir colocou muito bem, cita a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, 9, que diz, eleito segundo a
presciência de Deus Pai. Presciência significa conhecer de antemão. Nós estamos falando de uma eleição que aconteceu antes de tudo ser criado. O Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. O sangue já é efetivo. Então, essa ideia de Romanos 11:2, como mostra muito bem a nova versão transformadora, conhecer de antemão, mostra-nos que Deus elegeu, Deus escolheu, Deus separou, e isso está muito claro em outros textos. Eu queria até deixar alguns textos a mais para pensarmos sobre essa escolha, eleição. Primeira carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 4, Romanos 9:11 e Romanos 11, versículos 5 e 28, mostra essa escolha de Deus. Agora, o que está deixando claro aqui é que isso tudo aponta para o conhecimento prévio de Deus. Ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Então, há um propósito eterno por trás dos eventos da história. E o Deus Salvador e Redentor já tinha um plano antes que tudo fosse criado e o homem caísse. É nessa graça, nessa manifestação salvífica de Deus, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, Deus elegeu, e aqui eu queria chamar a tua atenção porque o autor coloca, Deus elegeu de antemão, baseado em Romanos 8:29, aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. É interessante como Deus separa, ele elege, ele predestina, ele chama, é ele que vocaciona e é ele que glorifica. E Paulo ensina isso lá em Romanos, no capítulo 8, e deixa claro, capítulo 9 em diante, que Deus age para promover, gerar a salvação. É um plano eterno, ele é autor e consumador da fé, e antes que tudo fosse feito, ele já sabia quem iria crer, ele já previu, e essa presciência de Deus faz Deus entrar em ação e gerar sobre nós a fé necessária. E há um mistério glorioso aqui na ação da Trindade e também na salvação. É Deus quem predestina, chama, elege, toca, é ele que regenera, que gera a fé. Mas também o ser humano é convidado a crer, ele dá uma resposta e ele, de forma nítida e clara, tocada pelo Espírito e uma obra divina, tem que dizer sim ao chamado. E como que funciona essa soberania de Deus e essa responsabilidade humana, para nós é um mistério. Mas é Deus que age e nós somos convidados a crer de forma responsável e consciente. E tudo isso acontece porque Deus sabe de todas as coisas e é Ele que opera a salvação. Por isso toda a glória pertence ao Senhor. Que maravilha. Pastor Rômulo, Deus então, porque alguém pode estar pensando e não entender, Deus foi pego de surpresa, uau, né? De repente alguma coisa aconteceu, ele não imaginava que ia acontecer, não. Em nenhum momento Deus foi pego de surpresa, que ele já sabia então, pela sua presciência, tudo que iria acontecer, né? Se não houvesse salvação, o pecado destruiria tudo. É nele, ele que é o verbo, a palavra ativa, que sustenta todas as coisas. É porque há salvação que houve. Por isso um sábio teólogo disse que antes de Deus dizer haja luz, no sentido de presciência, soberania e onisciência, é como se ele dissesse haja cruz. Ou seja, na obra do Cordeiro se mantém todas as coisas, porque ele é o Deus onisciente e que tem presciência. Glória a Deus. Que maravilha. Pastor João Germano, nessa presciência, né, de Deus, né, que a gente está nesse ponto 1, falando da Trindade Santa e a Igreja de Cristo, a Trindade e o plano redentor, agora entra algo que mexeu muito comigo quando estudava essa lição, que é o segundo subponto, que fala redimidos pelo sangue de Cristo. Sim, pastor. Permita dizer que coisa gloriosa, né? Mas deixa com o senhor. Maravilhoso, maravilhoso, pastor, é você. E uma coisa interessante dentro do que, não invadindo já o comentado, é que a lição, ela trabalhou, algumas lições foram trabalhadas sobre a pessoa de Deus, Deus Pai, a pessoa em si, a Trindade, e falando sobre os atributos inerentes à pessoa de Deus, que são, entre eles, a onisciência, a onipotência e a onipresença. E essa onipresença está classificando, se é que existe a possibilidade de uma classificação, colocando Deus dentro do atemporal. Então, como se dissesse, dentro do que o pastor Rômulo falou, ele sempre esteve lá. Tanto que é uma das explicações dada para a expressão eu sou.
porque ela significa sempre esteve lá. Então, esse plano sempre esteve pronto e elaborado. E aqui no segundo subponto, vai falar, então, como que se deu isso. E o texto base está na nossa leitura bíblica em classe, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus, já foi comentado, em santificação do Espírito, será posterior, para a obediência pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. E essa expressão, ela, obviamente, o mínimo estudo que se faça, já se tem noção que está se referindo aí ao sacrifício ou a metodologia de sacrifícios do Antigo Testamento. Inclusive, cita aqui Êxodo 24:8, que diz: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E é interessante que quando Jesus fala do seu sacrifício, como o senhor já mencionou, quando ele menciona, ele diz: este é o sangue da nova aliança, já fazendo a direta correlação com esse contexto do Antigo Testamento, onde o sacerdote ou o judeu levava perante o sacerdote um cordeirinho ou aquilo que ele pudesse oferecer para que isso fosse então sacrificado diante do Senhor. E este sangue era aspergido sobre o povo, era colocado sobre aquela pessoa que estava necessitando então, ou estava vindo buscar o perdão para as suas faltas. Em Cristo nós temos uma nova aliança. Porque lá no Antigo Testamento, nós tínhamos um sacerdote, um pecador, um sacerdote e um cordeiro. Na cruz, em Cristo, na aspersão, através do sangue de Cristo, nessa redenção através do sangue de Cristo, Ele mesmo, no madeiro, Ele é o sacerdote e Ele é o sacrifício. Ele mesmo, perfeito, sem nenhuma falta, que era uma das exigências, né? Sem mácula, o cordeiro lá no Antigo Testamento, sem falta, sem erro, sem nenhum defeito. E aí Cristo, sem nenhuma falta, sem nenhum erro, ele se torna, através do derramar do seu sangue, através do seu sacrifício, o nosso Goel, como os judeus chamavam, o Redentor. E é interessante que eu quero, para encerrar essa fala inicial, apresentar, está colocado aqui para nós, isso aqui é importantíssimo, inclusive a você, professor, que vai lecionar esta lição 13, pontue isso, assevere isso, enfatize isso. Esta aliança, este sacrifício de Cristo, ele está aqui na nossa lição, substitutivo, certo? Assume o lugar da culpa, o nosso lugar. Por isso que Paulo vai dizer depois que nenhuma condenação, 8:1 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ou seja, estando em Cristo, esse sacrifício, este derramar do sangue, essa redenção pelo sangue, ela é substitutiva, é única, é definitiva, é eficaz. E este efeito, ou o efeito deste sacrifício na cruz do Calvário, ele reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Alguns teólogos colocam a questão, inclusive ao explicar Romanos, capítulo 5, verso 1, capítulo 8, verso 1, que falam da justificação através do sacrifício de Cristo, como se fora Deus, ao olhar do céu, aqui tem um pecador, e ao olhar do céu, aqui continua um pecador. Entre este pecador e a justiça divina, que Ezequiel foi enfático e disse: a alma que pecar, esta morrerá. Entre o pecador e a justiça divina paira o sangue
de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então isso é importante. E uma coisa que eu queria frisar aqui, pastor, para encerrar, é esta questão: único, definitivo, eficaz. Ou seja, nada pode ser acrescido ao sacrifício de Cristo. E hoje nós temos uma quantidade enorme de teologias que acrescem algo ao sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo mais isso, ou mais aquilo outro. Não existe. Ele é eficaz. Ele é eficaz e não necessita de nada. Como o pastor Rômulo já reiterou, é uma obra divina. Ao pecador resta apenas receber o que já foi realizado. Glória a Deus, único, perfeito, completo, não há necessidade de mais nada. Exato. O terceiro subponto, a gente já pensa: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, redimidos pelo sangue de Jesus, e vamos pensar sobre esse terceiro subponto, sobre santificados pelo Espírito. Lembrando que nós estamos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2 aqui. Nós estamos em cima do versículo 2. Pastor Rômulo, vou contigo sobre esses santificados pelo Espírito Santo. Bom, a obra do Espírito Santo ela é essencial, ela é vital, ou a palavra que o autor coloca, indispensável, né? Em relação à identidade da Igreja de Cristo. A evidência, a marca da Igreja de Jesus é a presença do Espírito Santo na vida individual do cristão e na vida comunitária. A Igreja que caminha em torno do Cristo, que anuncia a mensagem, a boa nova, o Evangelho, tem o Espírito de Cristo, o Espírito que dá continuidade à missão de Jesus. E esse Espírito que habita no crente individualmente e na igreja, porque está no sentido plural, comunitário, vós sois o templo do Espírito e o local da morada do Deus Altíssimo, essa presença habitável e manifesta do Espírito que transforma o crente e edifica a igreja, por exemplo, na utilização dos dons no culto público, dando ministério, separando e capacitando pessoas para diferentes ministérios, essa ação poderosa do Espírito é uma obra indispensável. O que faz a igreja ser mais do que uma agência socializadora, o que faz a igreja de Cristo ser mais do que um grupo religioso, étnico / identitário ou até mesmo ideológico, é a presença do Espírito. Se o Espírito não habitar no crente, não estiver presente na igreja, não se manifestar no culto, não falar através da exposição das Escrituras, não edificar o crente no uso de dons do particular e a igreja no culto público, logo essa igreja será apenas o ajuntamento de pessoas, por mais que tenha uma boa ideia, uma intenção correta, um desejo justo de produzir caridade, religiosidade, a tentativa de uma espiritualidade, o contato com uma divindade ou o desejo de desenvolvimento de pessoas. A obra do Espírito, ela vai para muito além disso. E ela inicia no coração de alguém que é alcançado pela graça, como foi muito bem colocado pelo pastor João Germano e pelo autor, o Espírito que redime, o Espírito que santifica, que age, que separa o cristão do mundo, que dá a ele a capacidade de vencer o pecado. É esse Espírito que habilita o cristão e que nos transforma à imagem de Jesus, o varão perfeito. E esse Espírito, ele age em nós, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos regenerando através do nascimento do alto de Deus. E ele inicia uma obra em nós que ela tem dois aspectos do ponto de vista prático e dinâmico. Em primeiro lugar, ele é um aspecto instantâneo, momentâneo. E em segundo lugar, ele é um aspecto progressivo, contínuo, processual. Então, como um ato, o Espírito nos separa do pecado. E esta atitude do Espírito está nos consagrando, nos santificando ou nos separando. Em segundo lugar, esse Espírito inicia um processo através da palavra, nos consagrando para Deus, nos tornando mais parecidos com Jesus, nos dando força para vencer a inclinação, o desejo e a força do pecado, do mal, e nos ajudando a ser agradáveis a Deus.
Ele ora por nós, Ele intercede por nós, Ele testifica que somos filhos de Deus, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele clama a Abba Pai, Ele nos lembra das palavras de Jesus, Ele nos ensina todas as coisas, porque temos a unção e agora podemos saber das coisas. Nós temos autoridade, temos poder, temos revestimento do alto, uma habilidade, uma capacitação divina que nos dá poder em ação e legitimidade para falar em nome do Senhor. Mas eu queria destacar aqui esta obra santificadora de consagração para Deus e de separação do pecado. É isso que traz a identidade de Jesus. Em outras palavras, o que estamos dizendo do ponto de vista bíblico e teológico é que como é que nós somos conhecidos como seguidores de Jesus? Através do Espírito Santo. A marca de autenticidade, de pertencimento a Deus é o Espírito que em nós habita. É esse Espírito de adoção, de filiação, e que através do resultado da sua ação, o fruto, vai gerando um amor que se manifesta de diversas formas. Na nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. E no meio desta obra presciente de separação, de eleição, de escolha, antes que tudo fosse criado, quem age em nós, gerando fé, temor e santificação, é o Espírito de Deus. E aí nós vamos lembrar aqui do texto citado em 1 Pedro, a epístola, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí ele continua, em santificação do Espírito. E ainda diz o texto, e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, há uma cooperação trinitária na salvação. E aí se você quiser destacar aí na sua revista ou na sua aula, colocar para os seus alunos, diz: o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. Ou seja, ele faz a separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Por isso, é o Espírito que faz o seguinte com a igreja: vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então o Espírito vai nos tornando agradáveis a Deus, vai nos guiando, orientando segundo a sua vontade, nos pega pela mão, nos ajuda, é um amigo, é um advogado, é um auxiliador, e é ele que gera a verdadeira santidade. Buscar uma santidade sem o Espírito Santo é apenas religiosidade e pode nos levar ao legalismo, é a frustração e a decepção. Nós devemos nos relacionar com Jesus através do Espírito, e o Espírito vai gerando em nós aspectos divinos. Nós vamos vencendo o pecado e os atributos comunicáveis de Deus vão ficando mais manifestos em nós. A salvação vai sendo, olha a obra do Espírito na salvação, aplicada em nós, tanto no convencimento, arrependimento, regeneração, santificação. E aí eu peço permissão aqui ao principal prestador do programa, ao meu colega hoje comentarista, pastor João Germano, para dizer algo a mais. O mesmo Espírito que santifica nos fortalecerá até o dia do encontro com o Senhor. E é Ele que santifica e adorna a igreja, a noiva, para encontrar Cristo. E Ele nos conduzirá até a eternidade, quando nós veremos o Senhor como Ele é. Jesus prometeu que Ele estaria para sempre conosco, né? O envio do Consolador. Então, pastor Rômulo, o Pai elege, o Filho redime, o Espírito santifica e acresce um pouquinho mais e envia, né? Mas que coisa linda, pensamos então a Trindade e o plano redentor dentro dessa lição, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E esse primeiro ponto traz essa riqueza, né, desse plano redentor. O segundo ponto dessa lição, e nós vamos pensar juntos aqui, pastor João Germano e pastor Rômulo, porque vai falar da igreja e a comunhão com a Trindade. Coinonia, né? Assim, acho que é coinonia, né? Isso, coinonia, isso. Né? Esse ato maravilhoso. Então vamos pensar, eu vou primeiro com o pastor João Germano, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos aqui pensar junto nesses três pontos, subpontos, melhor dizendo, pastor João Germano, sobre esse aspecto de comunhão, né? Nós estamos falando de Trindade, e a igreja e a comunhão com a Trindade. A igreja é coinonia com a Trindade. Pastor João. Nesse contexto aqui, iniciando pelo primeiro subponto, a comunhão com o Pai, e em off, inclusive, comentamos que é um monolítico. Esse conteúdo aqui, desse tópico, ele é, e até como é a Trindade, né? É um Deus
manifesta em 3 pessoas. Então, esse contexto aqui vai falar desse reflexo que o pastor Rômulo já vinha desenvolvendo, do amor de Deus expresso a nós, ou revelado a nós e expresso em nós. Evidente perante o mundo, nítido perante o mundo, palpável perante o mundo, se é que se possa forçar o termo, quando nós demonstramos este amor que recebemos de Deus para com os nossos semelhantes. É o que está desenvolvendo, inclusive, aqui este ponto, o subponto número 1, que vai falar de nós termos o amor de Deus, esse amor que Deus tem por nós, nós também revelarmos ou manifestarmos aos nossos irmãos. Inclusive, a nossa lição cita aqui o muito conhecido 1 João 4, 10 a 12, que vai falar acerca disso. E vai dizer, inclusive o verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, quando é demonstrado este amor de Deus, então a comunhão, e é o propósito divino, desde toda a eternidade, foi essa. Alguns teólogos, até dos pais da igreja, inclusive, colocavam essa questão, que a criação do homem foi um efeito comunicativo de Deus. A Trindade que vive em comunhão, querendo acrescer e trazer mais alguém para a comunhão. E então cria o ser humano, o homem é criado, e neste contexto aqui, a revelação deste amor de Deus expresso chega a nós, e quando nós o transmitimos, também chega a outros. Me permita só uma colocação aqui, sendo que este amor de Deus torna-se palpável. Jesus mesmo disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele, como seguidores dele, quando nós nos amássemos uns aos outros. Dentro desse contexto é que nós seríamos conhecidos. E o pastor Rômulo já colocou essa questão aqui, inclusive da perseverança na vida cristã. O amor de Deus é a fonte, diz a nossa lição, é a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e a perseverança da vida cristã. Então, a comunhão com o Pai, ela é restaurada, e é o próximo ponto, através de Cristo e mantida através do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, a igreja e a comunhão com a Trindade. Pastor Rômulo, eu vou nessa mesma toada, como dizem os antigos aí, pensando contigo aí agora sobre comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só é possível a comunhão com Deus porque, como muito bem colocado, Ele nos amou, né? Esse amor é a base que sustenta nossa relação com o Pai, ou a comunhão que a igreja tem com a Trindade se baseia no fato de um amor prioritário, primevo de Deus. Deus amou primeiro, e Deus amou de forma também sacrificial. Deus amou a ponto de dar seu Filho. Então, o sustento da relação da igreja com a Trindade está no amor de Deus. Não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento de mérito, não é um relacionamento apenas religioso, ritualístico. Ele é um relacionamento de amor, baseado em um Deus que é amor. Logo, se Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Ou seja, o amor de Deus é a base para a sua salvação, também é a base para a nossa relação com Ele, nossa comunhão com Ele. Não depende da nossa capacidade, não é uma resposta a nossas atitudes ou nossa capacidade de amar, mas sim o amor de Deus é que gera em nós como esse atributo comunicável até o nosso amor. Então, logo, o amor de Deus sustenta essa comunhão com a Trindade. É um Pai que ama, é um Pai que se relaciona, e por isso oramos a Deus como Pai.
E agora, para podermos receber esse amor, mantermos a comunhão, nos comunicarmos, apesar das nossas falhas e limitações, nós precisamos de redenção. Ou seja, só através do Filho Jesus podemos ir ao Pai. Sem o Filho, qualquer oração, qualquer reza, qualquer invocação, ela será incapaz. Porque é impossível o ser humano que está em um estado pecaminoso poder ir a Deus sem Jesus, sem o Salvador, sem a salvação. Então Jesus é o único mediador e o único meio para que a igreja tenha comunhão. Se a obra na cruz não é realizada, se não houvesse um plano eterno redentor, se Jesus não se entrega, nós não teríamos como nos relacionar com Deus. A igreja não teria comunhão. Então precisamos do Filho. E logo, quem é que ajuda a igreja a vencer o pecado? Quem é que une o corpo de Cristo e gera intimidade, comunhão, relacionamento na igreja? Quem é que faz isso? Quem é que manifesta a presença e a voz de Deus e faz a igreja se relacionar com esse Deus? É o Espírito Santo em nós. Então, o Pai planeja, o Pai ama, o Filho vem realizar. Se não houvesse o Espírito, como é que nós teríamos acesso a essa mensagem? Se o Espírito, por exemplo, não estivesse, já que estamos no ambiente de escola bíblica dominical, inspirados autores bíblicos, mantido o processo de canonização das Escrituras, de preservação, trazendo harmonia e unidade, mostrando toda a Escritura para Jesus como o tema central, como a chave hermenêutica. Se o Espírito não inspira, se o Espírito não fala, se o Espírito não convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como nós poderíamos ir a Deus através de Jesus? Então, essa comunhão só é possível porque o Espírito que age aqui na terra, que age no coração do ser humano, na mente, que fala com o ser humano, que o chama, que o vocaciona, é ele que faz o amor de Deus chegar e que aponta para a obra perfeita, vicária e substitutiva de Jesus. Então, o Espírito aponta para a obra de Jesus, Jesus aponta para o Pai. E desta forma, a Trindade age, e é a única forma de nós nos comunicarmos. Então, eu resumiria dizendo que através dessa ação da Trindade, nós somos convidados a ter um relacionamento diário, responsável, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nós apenas respondemos ao convite de Deus, proclamado na cruz e anunciado, verbalizado pelo Espírito. E quando essa voz se ouve, nossa alma, nosso espírito escuta esse chamado. Então nós somos atraídos, envolvidos em cordas de amor, e é isso que nos constrange. E aí o Pai, através do Espírito, está nos chamando e nos entrega a Jesus. E aqueles que o Pai deu a Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Só temos comunhão porque Deus resolveu ter comunhão conosco, nos atraiu para si, e ele é poderoso para transformar o pecador em filho por adoção, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e esse filho se torna templo do Espírito. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, né? A Trindade e o plano redentor, a igreja e a comunhão com a Trindade, muito bem comentado aqui já pelo pastor João Germano e pastor Rômulo agora. Pensamos nesses pontos e agora a igreja é enviada pela Trindade, né? Olha que coisa linda, você que nos assiste, é a 13ª lição desse trimestre. Nós estamos aí na última lição do primeiro trimestre, pensando sobre a Santíssima Trindade, um Deus único, revelado em 3 pessoas eterna. Terceiro ponto dessa lição, a igreja é enviada pela Trindade. Pastor João Germano, eu vou contigo agora. A missão dada pelo Pai. Até a lição vai trazer aqui que a origem disso tudo está no coração do Pai, né? Pastor, me permita usar um termo do português arcaico que um pastor amigo meu usava muito, por obséquio. Não se ouve mais isso. Eu queria ler 2 versos que são espetaculares dentro disso que o senhor estava falando, professor Rômulo, pastor Rômulo, é Romanos 8, 26 e 27. É espetacular, que fala desse agir, desse trabalhar, desse estar, até porque ele é o Paráclito, estar ao lado para estar ao lado. Ele enviou o Espírito para estar ao nosso lado, mas não somente ao nosso lado. Ele, sendo Deus com o Filho e o Pai, ele está aqui e está também com o Pai.
E isso deixa claro aqui, porque diz, verso 26 de Romanos 8, espetacular esse texto, ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que está aqui, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E aí eu queria destacar uma frase, eu já vou ao tópico que o pastor Evalcir chamou aqui, mas é a frase que está destacada bem no meio deste subponto aqui, que diz: o Espírito Santo é quem promove a unidade do corpo de Cristo. E nós temos isso, nós, pentecostais, assembleianos, que vivemos na força do Espírito Santo. Como é glorioso você ver, pastor Evalcir, pastor Rômulo, o trabalhar do Espírito Santo em um culto, em uma reunião. Como as peças todas encaixam, a liturgia, ela tem uma cadência que quando termina você diz, só poderia ter chego aqui. Porque não são homens conduzindo meramente. Estes estão imbuídos de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E é ele que está conduzindo aquela reunião, aquele culto. É ele que está trabalhando, porque ele promove a unidade. E aí vem a irmã Maria, o irmão José, o irmão João, o pastor fulano, ciclano, beltrano, um canta, outro prega, outro traz uma palavra, outro lê um verso, e quando você fecha, junta tudo, disse, parece que houve um ensaio, parece que fizeram uma combinação, combinaram de... Não. É o agir do Espírito Santo no meio da igreja. E aí, esse Espírito Santo que está agindo no meio da igreja, ele trabalha trazendo para a igreja esta informação que o senhor colocou agora, pastor Evalcir, sobre a missão dada pelo Pai. Há no coração de Deus, e a gente ouvia muito essa frase em eventos missionários, né? Missões está no coração de Deus e também no coração da igreja, né? Ouvimos muito isso há muitos longos, especialmente eu, Catarina, como que ouvi isso muitas vezes, né? E é uma realidade, é uma verdade. E nesse contexto aqui, sempre houve da parte do Pai. E aí você vai pegar lá no Gênesis 12, você já vai encontrar isso. Quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra, ele já está falando disso. Isso já é uma promessa messiânica. Por que não dizer do próprio proto-evangelho, o Gênesis 3:15, que reitera isso, que deixa isso claro, dizendo que Deus sempre teve um plano. Quando a gente chega em todos os textos, nos profetas, nos salmos, há uma incursão da parte de Deus, um direcionamento da parte de Deus para salvar toda a humanidade. Apesar de que não houve a compreensão dos detentores, né, do Antigo Testamento, e eles não entenderam muito bem a vinda do Messias, mas sempre houve um desejo de Deus de salvar toda a humanidade. Então, no Antigo Testamento isso acontece. A gente vai ver no caso de Esther, a gente vai ver no caso de Ruth, a gente vai ver no caso do tão mal falado, eu ia dizer mal falado, não, mas mal falado profeta Jonas. Deus, saindo do reduto bairrista, fechado, hermeticamente fechado, os judeus dizendo, não, eu tenho um plano de salvar toda a humanidade. E envia Jonas para pregar aos ninivitas. Dentro de uma teologia veterotestamentária, não caberia muito isso. Mas a teologia é a interpretação.
O que Deus quer está acima da interpretação, está para além da interpretação. Então, há sim uma missão dada por Deus, que nasce no coração de Deus. E o Senhor colocou, inclusive, no início, que a questão de que Deus não foi pego de surpresa. O que diz João 1:29? Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro texto diz que ele é o Cordeiro morto, aquilo que o pastor Rômulo falou. Apocalipse 13:8. Isso. O pastor Rômulo disse, no plano de Deus, a cruz não é agenda, a cruz é plano. A cruz está no plano de Deus, ela pertence ao plano de Deus. Por isso que quando Jesus foi de todas as maneiras, até pelos seus discípulos, Pedro foi um e disse, Senhor, tenha pena de ti, tenha dó de ti, não vá para a cruz, deixa que eu vá. Ele disse, não. João 19 vai dizer, ele mesmo, tomando sobre si o madeiro, seguiu rumo ao Calvário. E aí a gente está acostumado muitas das vezes a estrutura hollywoodiana e a gente pensa igual o Mel Gibson, né? Foram os judeus, foram os romanos. Não, foram os meus pecados, os seus pecados, mas a decisão foi dele. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e torno a tomá-la quando eu quiser. Então, no plano de Deus, no plano do Pai, a missão já estava estabelecida. Missão estabelecida pelo Pai, que maravilha, que comentário maravilhoso, pastor João. Pastor Rômulo, agora o Filho comissiona, já dentro desse comentário introdutório que o pastor João deu aí, que o próprio Cristo decide se dar, né? O Filho comissiona os discípulos. Após a sua ressurreição, Jesus faz um chamado missional, uma convocação aos discípulos. É uma ordem clara. Os discípulos dariam continuidade ao ministério e à obra de Jesus. E olha o que Jesus diz, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, a grande comissão. Cristo ordenou, portanto, ide, ou indo, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou a tarefa é uma ordenação proclamadora, coloca muito bem o autor, e um mandato educacional, ou seja, eles iriam pregar, anunciar, ou, como traz o termo no original, proclamar, e iriam ensinar no caminho, caminhando junto, se relacionando, ou discipulando, formando seguidores de Jesus. A mensagem e o ensino e o caminhar junto fazem parte desse chamado, dessa vocação, da missio Dei, a missão de Deus. Então a igreja tem uma missão a realizar, em certo aspecto, em outro aspecto ela é a própria missão, e em terceiro aspecto ela faz parte de uma missão maior redentora, que é a missio Dei. E no meio dessa ação gloriosa da manifestação e da presença de Deus através dos seguidores de Cristo, quando eles fossem cumprir essa missão, eles estavam indo em o nome do Senhor Jesus, ou seja, sob autoridade e representando Jesus. E o que daria legitimidade para falar em nome de Jesus se ele iria morrer, ressuscitar e voltar para o Pai? É que ele rogaria ao Pai, de fato isso aconteceu, o Espírito viria sobre eles, lhes daria poder e essa legitimidade. Né? Há dois termos importantes ali no livro de Atos para poder e essa legitimidade, essa autoridade, né? Dunamis e exousia, que é essa ideia de um poder em ação e uma legitimidade para falar em nome de. Então os discípulos, agora capacitados pelo Espírito, iriam anunciar e ensinar, iriam trazer o ensino, mas iriam caminhar com as pessoas. Isso é responsabilidade da igreja. Está, inclusive, na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Eu gostei de ler esse texto, quando Timóteo recebe instruções nessa carta pastoral tão importante sobre como trabalhar na grande cidade grega de Éfeso. Paulo diz a ele o seguinte, no versículo de número 2: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Além disso, de pregar, corrija,
repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina e ensino. E até fala de um tempo, na continuação do texto, que as pessoas já nem dariam mais ouvido. Paulo está trabalhando aqui sobre a fidelidade na pregação. Então, há um chamado para os discípulos, isso continua na igreja, que é a proclamação, o ensino. E como é que se evidencia de que uma pessoa, ela passou a deixar de viver para si, aceitou essa mensagem de salvação e ela continuará fazendo parte dessa comissão e dessa grande obra de pregação e ensino? Como é que se declara publicamente essa nova vida de carregar a mensagem, de, através do Espírito, ser um representante de Jesus? Na Bíblia, essa atitude pública que mostra o compromisso, que demonstra que essa pessoa inicia essa atitude, faz parte do grupo, pertence a esse grupo que continua a obra de Jesus, é através de uma ordenança de Jesus, que é o batismo. O batismo por imersão, segundo a ordem de Jesus, com uma fórmula batismal trinitária, que está dentro dessa grande comissão da ordenança de Jesus, isto é, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Alguém agora que é batizado, que é imergido, passa a pertencer a esse grupo, confessa de forma simbólica, publicamente, o seu compromisso, e ela também deixa de viver para si, para viver para Jesus. Agora veja, 4 vezes no Novo Testamento vai dizer batismo em nome de Jesus, em nome do Senhor, dizendo que a pessoa que está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que está cumprindo essa missão, está fazendo em um nome ou sob a autoridade de Jesus, continuando a obra que Jesus fez. Então, o batismo de fórmula trinitária mostra também a ação na economia da Trindade, a ação na salvação do Pai que planeja, do Filho que executa e do Espírito que aplica. Por isso, a confissão pública, o batismo, não é um ritual apenas, ou não é apenas uma ação de graça, como alguns acreditam. Ele é muito mais que isso. Ele é uma ordenança, é um ato simbólico que aponta para uma salvação plena. Por isso, quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, colocado pelo autor, estamos dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito participam da obra de salvação. Logo, se o batismo não for trinitário, estamos rompendo a doutrina bíblica da Trindade e excluindo as ações da Trindade na salvação. Então, coloca muito bem o autor aqui, não é apenas uma liturgia, mas uma confissão pública da fé, guarde isso, e sublinhe, na obra redentora da Trindade. O que está na carta de Paulo à igreja de Éfeso, e eu queria destacar aqui algo importante. Nós estamos vivendo dias de muitos questionamentos, né? Inclusive questionamentos em relação a doutrinas essenciais. E alguns movimentos, eu preciso pedir permissão para falar isso, estão presentes através de música, pregação, tentando ensinar o unicismo. E já que estamos concluindo o estudo sobre a Trindade, eu queria declarar aqui publicamente que o pensamento unicista é herético. Falar sobre a Trindade não é apenas uma declaração de concílio ou um conceito da teologia sistemática. Muito mais que isso. É uma doutrina bíblica. Por isso, o batismo público, com fórmula trinitária, como Jesus ensinou e é registrado por Mateus, aponta para o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito aplicando. Logo, exalta a obra bíblica e essencial da salvação. E o que Paulo está declarando aqui à igreja, e é importante falar sobre o Filho comissionando os discípulos, isso continua no conceito da obra redentora da Trindade, está expresso lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. E eu gostaria de ler esse texto. Olha só, quando está falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos, olha o que Paulo trabalha aqui na questão de unidade da fé, chamado para que a igreja, que é o mistério de Deus escondido, esteja em torno do Cristo agindo. Ele diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A palavra está no contexto. A continuação é: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos. Se você continua o próximo versículo, fala de uma graça concedida a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Olha trabalhando. Se você continua ainda estudando, você no versículo 11, ele concedendo pessoas para diferentes ministérios. No versículo 13, falando sobre o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que haja uma pessoa madura, a plenitude de Cristo. Devemos crescer, do versículo 15, em amor, em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Por isso, esse texto trabalha com a Trindade. Você pergunta, e o Espírito Santo aparece nessa perícope, nesse contexto? Observe comigo que tudo isso está dentro da realidade do mesmo texto no versículo 30, que diz, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E termina esse capítulo falando sobre também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, um capítulo que trabalha Trindade. Logo, Trindade está na fórmula batismal, está na doutrina apostólica, como vimos aqui em Efésios, e é essencial como confissão pública, como doutrina e ensino. Por isso, queridos pastores, estudar essa matéria, estudar essa revista, é vital para nós compreendermos a salvação e é essencial para a proclamação, ensino e discipulado. E um testemunho público, seja na pregação ou nas ordenanças, como o batismo e a não citada aqui, mas tão importante ordenança, ceia, em que lembra dessa obra até que ele venha. Quando nós estamos batizando, quando nós estamos no momento da realização da ceia, quando nós estamos, por exemplo, realizando o matrimônio, quando nós estamos crendo que o casamento precisa da bênção de Deus e um líder religioso em nome do Senhor declara a bênção, e nesses momentos, na exposição pública da mensagem, na utilização dos dons para edificação do corpo, no exercício do sagrado ministério, do chamado, na unidade da igreja, no evangelismo, no discipulado, em missões, são formas da igreja anunciar para o mundo a Trindade divina. Por isso, a igreja não pode trocar a mensagem cristocêntrica, bíblica e trinitária por ideologia, por mensagem de autoajuda e nem precisa tentar explicar a Trindade através de filosofia, conceito humano e religioso. É um mistério, sim, mas revelado em Cristo, aplicado e compreensível pelo Espírito. A Trindade não está obscura na Bíblia, não é só por inferência. Como vimos durante todo esse trimestre, ela é clara nas Escrituras Sagradas. E é impossível nós olharmos para a Bíblia, para a obra do Senhor de salvação e não pensarmos na ação da Trindade. Por isso, em Jesus, somos convidados a viver o amor do Pai, a receber a salvação através da obra salvífica do Filho e a recebermos o Espírito, enviados para proclamarmos, anunciarmos ao mundo de que Cristo está vivo, voltará em glória e de que para sempre nós estaremos com o Senhor. Vem o juízo de Deus, mas vem a salvação para o seu povo. Que maravilha, que comentário profundo, pastor Rômulo. Estamos aí pensando na igreja que é enviada pela Trindade, missão dada pelo Pai, o Filho comissiona os discípulos. E o terceiro subponto vai falar, o Espírito Santo capacita e envia. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Cremos que eles não cessaram. E é muito interessante olhar para a lição, porque ela vai dizer que a missão da igreja ela não pode ser realizada, pastor Rômulo, pastor João Germano e aqueles que nos assistem agora, sem a capacitação do Espírito Santo. Eu imagino que não tem como um ser humano fazer algo. A igreja pode até obter ou tentar obter sucesso por si só. Mas se ela quer almejar e galgar valores eternos, alcances maravilhosos, ela tem que estar conforme a orientação aqui, capacitada pelo Espírito. Lucas 24:49, o Jesus dá aquela orientação clássica, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos.
Depois, em Atos 1:8, vem o revestimento, é uma capacitação para, né, testemunho. Então, a ação do Espírito Santo, e eu quero aqui a ajuda de vocês dois novamente aqui para pensar, nós não temos muito tempo, porém, aí nos minutinhos que nos resta, sobre essa capacitação e envio do Espírito Santo, porque sem ele não tem como, não é, pastor João? Exatamente. E reitero aqui o que já falei em outras lições, somos continuistas. Porque cremos que, por mera capacidade humana, não é possível realizar a obra de Deus. Não há como operar no sobrenatural com o meramente humano. Há necessidade, sim, desta capacitação, deste revestimento. Quando você presencia, e você, professor, você que nos assiste, já presenciou quantos momentos a ação divina numa libertação ou no convencimento de alguém para vir diante do altar e a receber em seu coração ao Senhor Jesus Cristo, tomar uma decisão, uma mudança completa, uma conversão completa. Não tem como entender isso sem a ação do Espírito Santo. Alguns dizem que este mover e este trabalhar do Espírito Santo foi algo restrito à igreja primitiva, porque esta vivia em constante perseguição, estava no seu nascedouro, precisava de muita força. Não é diferente da igreja de hoje. As perseguições muitas das vezes mudam o layout, mas elas continuam existindo com o mesmo fragor, com a mesma força, com o mesmo ímpeto contra o crente. E é com a graça do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, que nós vamos sim fazer a obra de Deus e fazer aquilo que Deus se propôs na Missio Dei, como já foi mencionado aqui, o que já está no coração de Deus. Glória a Deus. Muda-se a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo, né? Exato. A essência que está por dentro é a mesma, né? Pastor Rômulo, também a sua palavra sobre esse ponto, subponto, né, desse espírito que capacita e envia. Há uma promessa no Antigo Testamento, em vários textos, inclusive, falando sobre se derramar, essa efusão do Espírito. Jesus mesmo fala disso. Pedro se apodera e no seu querigma, na sua mensagem, ele relembra a base bíblica e anuncia, e já há conversões. A igreja é inaugurada na descida do Espírito. E como bem colocou o pastor João Germano, pensar que isso é temporal, circunstancial, ou usar de argumentos cessacionistas, usando textos isolados, ou a ideia de que a igreja só estava numa fase de transição, ou até daqueles que acreditam que os dons foram diminuindo, ou que tentam fazer uma classificação que a Bíblia não faz, de dons de poder, dons para serviço, que aqueles dons de poder ou estáticos só teriam um tempo. Além da Bíblia não afirmar isso, nas 5 grandes listas de dons que temos no Novo Testamento, desde a Epístola aos Romanos, as cartas, primeira e segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, Efésios, a primeira epístola de Pedro, quando fala das 5 grandes listas de dons, ela fala sobre serviço, ela fala sobre ministério, ela fala sobre edificação do corpo, fala sobre anúncio de Jesus, aponta para o Cristo ressurreto, para um Cristo vivo, mantém a igreja em unidade, traz saúde, vitalidade espiritual e poder para o anúncio da mensagem. Ou seja, desassociar dons, dar a eles temporalidade, tentar enxergar os textos descritivos de Atos como algo apenas momentâneo, é abandonar as demais cartas, como as listas de dons citados, e seria impossível desassociar, já que está no mesmo contexto falando sobre a obra do Senhor, salvação, santificação, missão e dons. É impossível, porque eles estão entrelaçados, interligados e colocados em seu contexto como uma ação do Espírito para manter a mensagem vivo, mostrar que Cristo é ressurreto e a igreja em unidade servindo. Então, logo, é impossível cessar os dons ou diminuir sua ação. Dizer que historicamente não se tem tantas evidências de que os dons continuaram como de poder é negar os grandes avivamentos que houve na história e que mudou inclusive continentes, países e trouxe inúmeras conversões. Então, acreditar
que isso é só um movimento do século XX para cá, chamado pentecostalismo, é um equívoco. Deveríamos ler a história, poderíamos passar tempo falando sobre os valdenses, poderíamos falar sobre o próprio pietismo, alguns movimentos dentro do puritanismo, dentro do anabatismo, a reforma radical. Poderíamos pensar nos pré-reformadores, reformadores citados agora, pós-reformadores, os grandes avivamentos e essa manifestação do Espírito que é percebida, atestável até hoje. Então, a ação do Espírito em dons, ministérios, salvação, unidade, proclamação e missão estão juntas. Não tem como você desassociar, porque na hora que você desliga uma dessas coisas que está no mesmo contexto, você teria que coerentemente desligar as outras. Então, se o Espírito não usasse em certo dom, o Espírito não agiria através da proclamação, da salvação, da unidade, do discernimento, do dom da fé. Então, não há como você desassociar do serviço, do socorro, contribuição, liderança, enfim, entre tantos citados nessas 5 grandes listas de dons. E eu terminaria dizendo, quando pensamos que o Espírito capacita e envia, estamos dizendo que o Espírito dá o que é necessário para fazer a obra, e é o Espírito que envia, é o Espírito que age e coloca pessoas em diferentes lugares para que a mensagem alcance o seu efeito. Ou seja, Deus não parou na sua obra de redenção. Se não há mais dons, a igreja não é edificada, porque os dons é para edificação do culto público. O crente não é edificado de forma individual, nem coletiva e nem individual. O que seria da igreja então? Logo, o que precisamos crer é que o Espírito continua agindo e que o mesmo Espírito que encheu Pedro, Tiago, João, as irmãs que estavam lá e que fez essa igreja avançar através de Filipe, de Estevão e de tantos, inclusive usando mulheres, o que está registrado na Bíblia, é o mesmo Espírito que age através de nós, porque é a mesma igreja de Cristo, vivendo na mesma ação da graça, dentro do mesmo tempo, chamado de últimos dias, que abrange entre a obra da cruz até o retorno de Jesus. Então vivemos a atualidade dos dons, a evidência dos dons, a manifestação do Espírito e a capacitação. O Espírito não parou. Precisamos do Espírito. Ele continua capacitando, dando poder, autoridade, dons, ministérios, e ele continua enviando e usando a igreja e você, onde trabalha, estuda, onde você vive, nas mídias sociais, nos seus relacionamentos interpessoais. O Espírito está enviando você. Nós vivemos a grande missão de Deus e proclamando a mensagem até aquele dia. O Espírito está em nós e é Ele que age para que a igreja seja transformada até o dia quando vier o que é perfeito e nós seremos semelhantes a Ele e estaremos com o Senhor. Que maravilha, glória ao nome de Jesus. E nós aqui então caminhamos para a conclusão dessa lição de número 13. Agradecido a Deus, a você que esteve conosco, a TV Mão Amiga, aos comentaristas, em especial hoje, pastor João Germano e pastor Rômulo, gratidão pela vida de vocês. A conclusão dessa lição diz assim: a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre a missão mediante a comunhão com um Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Uma vez mais, gratidão pela sua vida e deixamos um convite especial para você para a primeira lição do segundo trimestre maravilhoso, onde vamos estudar com o tema geral Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, próxima lição, nós já vamos estar entrando nesse trimestre maravilhoso, deixando o convite para você não somente assistir, mas se inscrever, nos ajudar divulgando, compartilhando, se inscrevendo também, é claro, mas distribuindo esse conteúdo para o maior número de pessoas. Vamos orar nesse momento. Pai bondoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu nome, pelas ricas misericórdias do Senhor, por um trimestre tão maravilhoso, Pai, onde podemos aprender, nos aprofundar e solidificar mais a nossa fé no que tange o assunto relacionado à Santíssima Trindade.
aqueles que estão sendo alcançados, que eles sejam abençoados, que eles sejam, meu Pai, de certa forma, transformados pelo poder da sua palavra. Abençoa, Pai, a todos, pastor João Germano, pastor Rômulo Eduardo, suas casas, famílias, negócios e ministério. Também, Senhor, os demais comentaristas, a TV Mão Amiga, nosso pastor presidente, a Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. Pai, a nossa palavra de gratidão e de louvor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se sempre, domingo pela manhã, tem Escola Bíblica Dominical.